estranhos existem, uma série de desenhos, de mosaicos aí da antiguidade, que estão expostos em diversos livros. Hoje, na humanidade, existe cordão genético decorrente da participação, da interferência de seres que não eram humanoides em algum tipo de convivência ou de mistura com o código genético Homo sapiens. E a espiritualidade de seres aí em cima tem dito, eu nunca tive coragem de falar isso abertamente, que no meio dos Homo sapiens, todo mundo por fora é muito semelhante, tem as mesmas características, mas tempo virá em que se perceberá anomalias que a ciência não explica, que não se pode compreender ainda, e que somente no futuro será compreendida sob a perspectiva de interferências genéticas de um passado remoto, que fará com que o ser humano entenda que, mesmo os seres humanos que têm coisas internamente diferentes do protótipo normal do Homo sapiens, vivem naturalmente como um Homo sapiens, mas na sua história genética, ele é descendente, e o pai dele, e avô, e tataravô, há toda uma linha que a ciência não descobre, só descobre um acidente desse, senão esse cara ia morrer sem ninguém saber. Ou seja, pessoal, na superfície, todos nós somos farinhas do mesmo saco. Todo mundo aqui é homem e mulher, da espécie Homo sapiens, tem o mesmo código genético, papapá. Mas há histórias estranhíssimas na formação molecular de alguns seres humanos que teria a ver com interferências no passado absurdas da nossa lógica de seres extraterrestres não humanoides. Na cultura Anunnaki, em que tudo indica que é um ser anfíbio, metade peixe, metade homem, ou seja, um sereio. Mas sereia, esse seria um sereio. Oanes, que é um deus babilônico, mesma coisa. Está assim, ó. Só que é uma coisa tão doida que a gente... As tábuas sumérias descrevem que Enki ia para o pântano, e o nome Enki quer dizer aquele que mora no pântano, porque ele adorava e fica mergulhado, óbvio, se ele era desse jeito. Quer dizer que todos os Anunnakis, os Nefilim da Bíblia, são anfíbios? Parece que não. Elio, o irmão de Enki, parece que já não era. E eles eram filhos do mesmo pai, segundo as tábuas sumérias, sim. E que esculhambação é essa? Ninguém sabe. Pessoal, nós não sabemos nada. Esses primeiros momentos de reintegração cósmica da Terra, essas primeiras décadas, para a gente não morrer de susto, nós vamos travar contato só com seres humanoides, minimamente evoluídos, minimamente superiores a gente, para que a gente possa ir se acostumando a gente, eu digo, são as gerações que vão se substituindo aqui na Terra, mas a geração que vai começar é a nossa. Mas tem de tudo aí fora. O Mahabharata, que é um épico hindu, que conta história de guerras e conflitos que teriam ocorrido há cerca de 5.000 anos atrás, fala também de fatos estranhíssimos, de pessoas que nasciam não a partir de relação sexual, mas a partir da interação do poder de um Deus com uma cabaça cheia d'água, a partir da interação de um Deus ou semideus com a água de um lago. A mitologia grega fala de um sem número de seres, metade bicho, metade ser humano, o Minotauro, o Centauro, um monte de coisa. E o grande X da história é, se nada disso for verdade, como é que pessoas no passado tinham mente tão fértil e criativa
E qual a necessidade de se inventar tantas coisas? E o pior, os reis acadianos, por volta de 4.000 anos atrás, existem diversos retratos desses reis, alguns caldeus, alguns babilônicos, segurando por corrente seres estranhos, com corpo de cachorro e cabeça de homem, com corpo de gato e cabeça de mulher, com cabeça de cachorro e corpo de homem, o deus Anubis, por exemplo. Tem de tudo nessa confusão, ou tem de tudo na história pregressa da humanidade. Só que nós não estamos preparados para isso. Então o Mahabharata, em tese, fala do grande conflito que houve entre duas linhas de uma mesma família, que era a família que dominava o império dos Kurus. Então os Pandavas e os Kauravas, duas linhas de primos, no ano 3102 a.C., ou seja, cerca de 5.000 anos atrás, no campo de Kurukshetra, tiveram a grande batalha, e nessa batalha, um cara sozinho atirava 100.000 setas no arco em menos de 1 minuto. Aí outro cara fazia Shazam, aí, Shazam aqui é impressão minha. Aí do ar se materializava uma arma, ele pegava, pá, 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 pá. Os caras escondiam as armas no ar. Materializava, desmaterializava. Aí um cara desse olhava para você e dizia, sinta-se capenga. Ficava com a capenga na perna, na hora. Tudo isso está lá escrito. Antes do Mahabharata, é descrito no Ramayana que existiam 3 grandes cidades ao redor da terra, acima das nuvens. 3 grandes bases. E que os deuses moravam nessas bases, toda hora vinham para a terra e voltavam para a base, vinham para a terra, metia sua confusão, voltava para a base, vinha para a terra, tinha relações sexuais com a mulher, voltava para a base. E essas 3 cidades entraram em guerra. Foram destruídas, uma pelo raio de Shiva, outra pelo não sei o quê, raio laser, explosão atômica. E ninguém leva isso a sério. Por quê? Não tem indícios. Tem indícios, sim. Há mais de 20... Quando ocorre a explosão atômica, a região onde ela ocorre, os sedimentos geológicos que vão se depositando, eles ficam vitrificados de uma certa cor verde. Milênios depois, alguém cavando, quando chega naquela camada, diz, ué, o que é isso aqui? Isso não é camada geológica natural. Então a ciência sabe que essa camada significa explosão nuclear, pois é a única forma de criar aquele tipo de... E estão descobrindo, nos últimos 20 anos, já descobriram inúmeras camadas na Índia de explosão nuclear. Descobriram de vez no Peru, uma que refere-se a milênios atrás. Ninguém tem, mas houve lá. E em diversos cantos da Terra. Ou seja, tudo isso corroborando o Mahabharata, o Ramayana e outras tantas traduções antiquíssimas registradas nesses livros de antiguidade. A Bíblia fala que existiam gigantes. Todos os livros da tradição hindu falam que existiam gigantes. Enoque dedica um livro só aos gigantes. Enoque fala o tempo todo de gigantes nos livros. Entre os pergaminhos do Mar Morto foi encontrado o livro dos gigantes. Existia na biblioteca de Alexandria um livro chamado A História Verdadeira da Humanidade dos Últimos 100.000 anos, que foi destruída no século III por padres católicos fervorosos. Carl Sagan, inclusive, aponta o nome desse livro, que existe nos anais da Biblioteca de Alexandria. Se esse livro não tivesse sido... O que é que esse livro estaria contando? Seguramente, gigantes.
São inúmeros os livros que existem hoje, que escaparam da queima de arquivos da história humana, que falam de gigantes.